meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui tá falando o professor Lucas Breno. Bora começar mais uma aula de geografia. Na aula de hoje a gente vai continuar falando aí sobre conflitos no Oriente Médio, tá? Nessa primeira parte da aula a gente vai trazer aí um pouco, só lembrando alguns pontos importantes que a gente viu na aula passada. A gente tem que relembrar aí para poder dar continuidade ao nosso assunto, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho basicamente aí sobre esse processo histórico de formação do território, do espaço, na verdade, do Oriente Médio. A gente viu que a gente teve a formação da Palestina, aí a entrada e a saída dos judeus, a gente teve várias questões históricas e políticas que fizeram com que se tivesse inúmeros conflitos, e esses conflitos é o que a gente vai falar hoje, o resultado da aula passada, tá bom? Por quê? Porque vocês sabem que a gente teve a intervenção da ONU, a intervenção de outras instituições para que se tivesse a entrada dos judeus na Palestina, tá? A Terra Prometida. Esse movimento ficou conhecido como movimento sionista, um movimento de volta dos judeus para a Terra Prometida, ok? Espero que vocês não tenham esquecido disso. Lembrando também que além do movimento sionista, a gente falou também dos conflitos que envolveram, né, aí a volta dos judeus para a Terra Prometida, como as questões com os problemas que envolveram a Alemanha, por exemplo, né, a Segunda Guerra Mundial, né, o conflito, o Holocausto que teve com os judeus. Então foram inúmeros fatores que fizeram com que os judeus foram expulsos dos seus territórios, mas depois de 1945 eles retornassem aí para o quê? Para a Palestina, né? A Palestina que era controlada pelos árabes ali anteriormente. Com o retorno deles, a gente vai ter a criação do Estado de Israel em 1948, ok? Então, a partir com a permissão da ONU, a gente teve a criação desse Estado de Israel, a entrada dos judeus, mas, como eu falei para vocês, nada foi só flores. Vocês acham que os árabes iriam permitir a volta dos judeus para essa terra? Vocês acham que os árabes iriam permitir com que os judeus entrassem nesse território palestino que pertence aos árabes? Não, além de ser uma terra prometida para os judeus, para os cristãos, também é uma terra prometida para os árabes. Então é uma terra com um valor simbólico muito grande e também que, por coincidência, é muito rica em petróleo e nos interesses geopolíticos internacionais, tá? Então não basta a gente apenas falar de questões religiosas, são parte desse palco, né? Mas eu acho que eles tomam o plano de frente. A gente tem um plano de fundo. O plano de frente é aquele que a gente enxerga, e o plano de fundo é aquele que está acontecendo nesse momento e a gente não percebe, que é os interesses externos sobre aquela região do Oriente Médio, porque a gente sabe, né? Lá tem petróleo, lá tem recursos naturais. Então a gente tem um interesse dos países capitalistas muito grande. Porque tu acha que durante muito tempo esses países colonizaram, né? Como a gente vai falar hoje sobre colonizaram o Egito, né? Colonizaram esses países aí ó, em torno da Palestina. Por quê? Porque além de ser uma importante rota comercial, ele também é uma rota comercial aí, porque ele liga a África, liga aí a parte do Oriente Médio com a Ásia e liga a Europa. Então essa parte do continente é rica em petróleo, é a travessia mais importante do mundo, né? A gente tem aí o canal de Suez que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, além da gente ter as relações econômicas mais importantes dentro dessa região, a gente tem aí os conflitos e a instabilidade religiosa, tá? Então por isso que é uma terra que é muito cheia de dúvidas, paradigmas e muitas coisas pra gente falar, muitas questões geopolíticas, né? Não basta apenas dizer que o conflito acontece por um motivo, né? Porque hoje a gente vai ver que esses conflitos aconteceram por inúmeros motivos, né? Motivos que vão desde a Guerra Fria até aí a mudança da visão capitalista sobre a sociedade moderna, tá? Então a gente vai entender um pouco aí basicamente sobre como se deu, né, essas guerras. A gente vai falar mais especificamente das guerras. Nessas duas próximas aulas a gente vai ver as guerras, né? Nas guerras, hoje eu vou falar um pouco da guerra de 1948, tá bom? E também vou falar um pouco para vocês sobre a guerra do Canal de Suez. Foram duas guerras que marcaram o início desses conflitos, e eu destaco muito a guerra de 1948 porque ela marcou aí a entrada, foi a primeira guerra que marcou o domínio aí dos judeus sobre o território palestino, tá bom? Então, pra gente não entender, pra gente não demorar muito, bora entender a primeira parte, bora entender como aconteceu, o que aconteceu depois da chegada dos judeus aí na Palestina, tá? Então, 1948, né, os judeus voltaram para a Palestina, tá bom? E a partir disso a gente vai ter a inserção de novos conflitos. Esses conflitos vão acontecer agora. Em 1948, a gente teve o fim do chamado Mandato Britânico.
Ou seja, o Reino Unido, após desmembrar o Império Turco-Otomano que já habitava nessa região, que tinha, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, ele vai se retirar dessa área. Nesse tempo já se tinha a discussão sobre a partimentação da Palestina. Na época também que os judeus e os palestinos se degladiavam no meio das ruas. Essa partilha foi bem aceita pelo lado dos judeus. Eles aceitaram e ficaram muito contentes por estar recebendo um pedaço da sua terra que tinha sido prometida para eles há muito tempo, depois de tudo que eles passaram aí na Segunda Guerra Mundial, né? Como eu já tinha falado para vocês, a gente teve a entrada aí, né, do movimento sionista. Os árabes afirmaram que nunca permitiriam a entrada do povo judeu naquela região. Isso porque eles também tinham acabado de ter o seu governo restabelecido. Então, assim, os povos árabes e judeus começaram uma guerra civil pelo domínio daquela região. Em 1948, a gente teve a criação oficial do Estado de Israel, que foi feita com o desenrolar aí do Acordo da ONU. Contudo, eles também permitiram a criação de um Estado árabe, contanto que esse Estado árabe aceitasse a posição e a existência de um Estado de Israel legítimo, contanto, claro, que os conflitos terminassem dentro dessa região. Mas isso não foi bem aceito pelos árabes. Eles não cederiam as terras, nem cederiam os conflitos enquanto não tivessem com essas terras. Então a gente teve a criação da grande coalizão de árabes nessa região, que foi composta por forças do Egito, do Iêmen, da Arábia Saudita, da Transjordânia, da Cisjordânia, entre outras forças expedicionárias aí de outras regiões árabes. As mesmas atacaram aí em várias frentes, né? Atacaram por todas as direções aí o Estado judeu, que resistiu mesmo com poucos soldados nesse primeiro momento. As forças armadas aí do lado dos judeus, elas não eram tão fortes, sendo que o objetivo dos árabes nesse primeiro momento, segundo o líder deles, Hassan, era impedir a criação de um Estado e de Israel aí nessa região da Palestina e expulsar os judeus a todo custo. Então por isso eles lançaram inúmeros ataques. Em menor número, os judeus entrincheiraram-se e, claro, esperaram pelo pior. E também começaram a treinar, né? Eles tinham uma força de homens bem menor que a força árabe, tá? Então eles começaram a treinar homens e mulheres, né, para que eles pudessem lutar nessa guerra. Foi assim então criada a Força de Defesa de Israel 11 dias após o conflito começar. Eles contavam apenas com a força de um grupo paramilitar que já existia anteriormente chamado Haganah. O Haganah, treinando homens e mulheres, eles conseguiram trazer uma força que anteriormente era de 10 mil homens para tornar aproximadamente essa força a 20 mil homens e mulheres treinadas. Já para o lado árabe, no começo da guerra, a força combinada entre esses grupos árabes rondava os 26 mil homens, só que até o final da guerra eles conseguiram passar os 65 mil soldados. Bom, a primeira fase dessa guerra, já falando do conflito, começou após aí a declaração de independência aí do Estado de Israel, como eu já falei anteriormente, tá? Então, a partir dessa declaração de guerra, os árabes atacaram por todos os lados aí, por todas as fronteiras que eles poderiam atacar o Estado de Israel. Israel já bem desesperado, né? Porque os árabes estavam atacando já com blindados, com armas, né? Com armas com bem mais soldados e bem mais armas do que os israelenses tinham, né, e soldados bem treinados também. Então a gente tinha aí uma força esmagadora, principalmente quando a gente conta aí com os egípcios, a Arábia Saudita, com a Cisjordânia, a Transjordânia, né, e com os outros grupos expedicionários que estavam atacando aí Israel por todos os lados. E Israel, claro, né, vocês estão vendo uma imagem aí deles tentando defender a todo custo o seu território. Claro, foi bem difícil para os judeus, mas eles também conseguiram aí, né, enfrentar os árabes e os judeus aí com uma boa estratégia de defesa, conseguiram derrotar 2.500 árabes, enquanto eles apenas perderam 600 soldados. Ou seja, graças a boas estratégias de defesa, os judeus conseguiram aí, né, evitar uma onda de ataque maior dos árabes. E, claro, né, graças a esse primeiro momento de triunfo,
os judeus conseguiram aí um momento de trégua. Essa primeira trégua aí que eles fizeram foi um período de 28 dias a um mês. E nesse momento eles se reorganizaram. Os árabes compraram blindados, compraram mais armas da Tchecoslováquia e compraram aí, aviões britânicos para fazer bombardeios e ataques aéreos, ok? Inclusive, nesse primeiro momento aí, de trégua, as Nações Unidas, a ONU, tentou negociar um acordo de paz que, por acaso, vocês sabem, não deu muito certo. Como nesse primeiro momento os árabes compraram aviões britânicos, eles lançaram ataques aéreos contínuos à cidade de Negba. A gente também teve ataques por terra constantes na chamada Frente Sul, que ficou conhecida como Batalha de Negba. Batalhas que duraram aproximadamente 3 dias, sendo que essas ofensivas eram feitas principalmente pelos egípcios. Enquanto os egípcios tiveram aproximadamente 300 baixas, os judeus tiveram apenas 20 baixas. Durante esses conflitos, os árabes também compraram armas da Tchecoslováquia e armas alemãs para poderem lutar contra os árabes, como blindados e também aviões britânicos. Sendo assim, os árabes conseguiram aí, montar estratégias para controlar e ter domínio do campo de batalha. Graças ao esforço e à compra dessas armas, os israelenses tiveram apenas 150 baixas contra 1.500 baixas dos árabes. Damos destaque também para a Operação Hiram, que aconteceu algum tempo depois e resultou na morte de 400 árabes e na captura de 560, sendo que nessa operação tiveram apenas 20 baixas israelenses e foi feita em menos de 60 horas. Enquanto isso, eles atacavam aí pelo deserto com novos blindados que eles tinham conseguido e montado aí para poder impedir a ofensiva egípcia que avançava pelo norte. E em apenas 5 dias após o início da Operação Ufda, eles conseguiram expulsar os restos dos egípcios que ainda estavam ali nessa região. Depois, eles acharam a bandeira Uhashirash, que representava aí o fim daquela guerra. Entender um pouquinho sobre basicamente essa guerra de 1948, deu para entender a importância histórica dela. Espero que tenha dado para entender, porque ela foi uma guerra que entregou grande parte do território, do território que era árabe, entregou para os judeus. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela agora um mapa que vai mostrar a espacialização do território judeu, Olha, antigamente a terra palestina era assim. Tá? Vocês estão vendo a terra palestina, era assim branco. Depois vocês vão percebendo que até aí, ao decorrer dos anos, vocês vão percebendo que os conflitos, que os árabes vão perdendo. O que é que vai fazer? Vai fazer com que os judeus tomem conta dessa terra, E aí vocês vão perceber que a Palestina praticamente não vai mais pertencer aos árabes. Vai pertencer a quem? 90% vai pertencer aos judeus. Estão entendendo? Por quê? Porque os judeus têm apoio militar, tem táticas militares para vencer os árabes. Então, além da gente ver que os árabes têm perdido historicamente terras, porque eles começaram com uma quantidade, mas aos poucos eles vão sendo expulsos, Começou com 1 milhão de árabes contra 100 mil judeus. E aí, Mas quem controlava a maior parte das terras? Os judeus, mesmo sendo minoria, porque eles tinham aí, acabaram vencendo as guerras. Então isso fez com que eles tivessem aí o controle territorial dessa área da Palestina, tá? E aí a gente tem a expansão da terra pelos judeus, a expansão do território judeu pela Palestina, graças a inúmeras vitórias consecutivas que eles tiveram, tá bom? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Além aí da guerra de 1948, foi a guerra de Suez, que foi a segunda guerra que a gente vai falar aqui, tá? Que aconteceu aí, não envolvendo diretamente, claro, assim, Palestina e Israel, mas é um conflito no Oriente Médio que foi muito importante, porque ele aconteceu aí no período da Guerra Fria. E foi um conflito que ele vai ter o seu desdobramento referente a questões geopolíticas da Guerra Fria, tá bom? Então por isso que eu peço que vocês prestem atenção, Não envolve apenas aí Israel e Palestina e árabes e judeus, não, é uma questão que envolve em escala internacional, tá bom? Então é por isso que é importante a gente saber um pouco sobre o canal de Suez também, porque o canal de Suez é muito importante, tá? E já caiu muito em prova de vestibular e vocês podem se deparar com isso um dia. Então tenha um pouco de conhecimento sobre o canal de Suez e sobre a guerra de Suez, tá? Que são
foram pontos bem importantes aí e decisivos, tá, para a economia mundial. Sim, porque o Canal de Suez foi uma importante rota comercial que ligava o Oceano Índico aí com a Europa, praticamente conseguia conectar a Ásia, conseguia conectar a África, conseguia conectar aí a Europa. Então é um ponto de comércio muito importante, principalmente para as rotas comerciais de petróleo, tá? Não só para o petróleo, para outras rotas comerciais. Então quem controlava anteriormente era quem? Os britânicos. Eu já falei isso para vocês. Os britânicos, eles eram donos dessa colônia que era aí, dessa área aí, tá? E depois disso a gente vai ter aí o processo de descolonização. E aí é que vai entrar a reorganização aí desse território. Então, pra gente entender um pouquinho, bora pro vídeo, tá? Falando um pouco agora sobre a Guerra de Suez, tá bom? Então bora lá. A gente entender um pouco desse conflito, a gente tem que entender o que foi o Canal de Suez criado em 1869 pela França e pelo Egito. Por que esse canal é importante? Por que ele causou a guerra? Bom, esse canal, ele liga o Oceano Índico, né, com essa parte aí da Ásia, né, e também abre uma passagem livre para a Europa, favorecendo assim a livre transição entre uma conexão e diminuindo muito o tempo de viagem. E ele era muito importante para o Reino Unido. O Egito, que era colônia do Reino Unido durante muito tempo, né, com a entrada dos judeus aí no final da Segunda Guerra Mundial, o domínio do Reino Unido começou a enfraquecer, visto que os egípcios, né, que eram árabes, estavam irritados com o apoio do Reino Unido para os israelenses. O resultado disso foi que em 1951 o Egito abandonou o Tratado Anglo-Britânico sem a permissão do Reino Unido, de forma unilateral, sendo esse um tratado que dava concessão do Canal de Suez para o Reino Unido. E vocês devem imaginar que os britânicos ficaram muito irritados com isso. Eu não tô louco! Com certeza, por quê? Porque eles estavam perdendo aí o domínio do Canal de Suez, que era muito importante. Depois disso tudo, né, a gente teve aí a entrada dos britânicos e a queda da monarquia egípcia em 1952, devido às muitas revoltas que aconteceram. Só que a partir daí aconteceu o golpe militar de Nasser. Gamal Abdel Nasser, que foi um importante líder patriótico, o Nasser queria unificar os árabes sobre a mesma bandeira com a liderança do Egito. Só que ele não contava com os obstáculos do apoio britânico sobre Israel, pois, como vocês sabem, Nasser era árabe e o Egito todo era árabe, e eles não queriam aí a passagem de judeus pelo Canal de Suez. Nesse momento, o mundo passava pela Guerra Fria, só que Nasser não queria alinhar-se com nenhum bloco, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, pois os árabes ainda tinham maus olhos para a realidade que estava acontecendo no Ocidente. Mas mesmo assim, em 1955, ele iniciou uma parceria escondida, bem secreta, com a União Soviética, para que ele pudesse ter acesso a armas e a informações para, por fim, pôr seu plano em prática, que era o que? A soberania do Egito sobre aí Israel e as demais potências aí que estavam tentando tomar o território. Em 1956, o Nasser queria tomar a posição aí de líder da Arábia. Ele queria tornar o Egito uma nação anti-israelense. E como ele faria isso? Ele queria fundar a nação pan-arábica. E para conseguir o apoio dos países árabes, ele fez o quê? Ele, em 1956, anunciou a nacionalização do Canal de Suez, para que esse canal saia das mãos dos britânicos, dos franceses, dos israelenses também. Essa ação também anunciou que navios israelenses não poderiam passar pelo canal, ou seja, foi uma ação totalmente anti-israelense. Essa ideia de nacionalização do canal não caiu bem e o Reino Unido ficou com mais problemas com o Egito ainda. Tudo isso atrapalhou com certeza os planos britânicos aí para o Canal de Suez. Mesmo que Nasser não tenha bloqueado a passagem dos britânicos, né? Mesmo assim, eles ficaram com medo do futuro, porque eles falaram: um dia esse canal pode ser deles e não ser mais meu. E os franceses também dependiam do canal, junto com os ingleses, eles não poderiam tolerar o posicionamento do Egito. Então, Israel também se preparou para a guerra, porque eles foram duramente prejudicados e não poderiam mais usar o canal. Em 1956, com a nacionalização do canal para o Egito, as tensões entre os países começaram. Já aí nós tínhamos organizado o exército israelense, só que o exército israelense não estava sozinho, ele tinha apoio dos britânicos, dos franceses, né? E claro, os israelenses participavam aí desse exército. Então essa tríplice de exércitos começaram seus ataques contra o Egito.
Assim, Nasser mandou recuar suas tropas que combatiam os israelenses há muito tempo pelo Monte Sinai. Então ele fez com que essas tropas recuassem e voltassem para o Canal de Suez para proteger o Canal de Suez, né? Mas essa estratégia não deu muito certo, começou a miar para o Nasser porque ele acabou aí sofrendo ataques de bombardeiros britânicos e franceses, e também teve constantes ataques de paraquedistas aí contra as cidades aí do Egito, Cairo, por exemplo, a capital. Inclusive assaltos foram realizados, né, e ataques de paraquedistas em pontos estratégicos para que se tivesse aí a derrota de 8.000 egípcios e apenas 200 soldados do britânicos e franceses. Mesmo assim, Nasser permaneceu com seus exércitos defendendo o canal. A pressão internacional sobre Nasser era muito grande, pois os líderes internacionais propunham que essa guerra acabasse porque eles viviam em meio à Guerra Fria, né? E eles tinham medo da União Soviética avançar sobre o Egito, e assim então iniciou-se um cessar-fogo das tropas graças à intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética junto com a Organização das Nações Unidas. Mesmo assim, Nasser ficou conhecido pela sua vitória, né, sua derrota em campo de batalha, mas sua vitória política, pois mesmo perdendo conflitos, ele conseguiu vencer utilizando estratégias políticas a favor dele e manter o Canal de Suez aí sob controle dos egípcios. Até hoje, esse mesmo lugar é palco de conflitos, principalmente pela intervenção da União Soviética que aconteceu nesse período. E graças a tudo isso que aconteceu, líderes soviéticos e de outros países aí estão inseridos nesses conflitos. Bom, como vocês viram, teve um desdobramento inesperado e quem estava perdendo a guerra acabou sendo vitorioso justamente por questões externas, tá bom? Que foi o Nasser, né? O Nasser, ele acabou tendo a vitória política, né? Mesmo perdendo a guerra, ele teve vitória política porque ele acabou conseguindo utilizar desse cenário internacional que era a Guerra Fria para poder dar a volta por cima. Por quê? Porque se a União Soviética adentrasse o território do Oriente Médio, aí já sabe, né? Quem ia controlar a rota comercial, quem iria ter muito mais poder, seria quem? A União Soviética. Então, para evitar um posterior avanço da União Soviética sobre aí a terra que é essa área aí do Canal de Suez, né? E sobre o Egito, a gente tem que levar em consideração que foi melhor cessar fogo e ceder o Canal de Suez do que perder para a União Soviética. Estão me entendendo? Então essa foi a estratégia aí tomada para que se tivesse para que o Egito tivesse a vitória nessa guerra, né? Então foi basicamente isso, foram basicamente esses dois conflitos importantes que eu tive para falar hoje. Parece muita coisa, eu sei que é bastante coisa, mas a gente tem que continuar estudando sobre isso porque é um ponto muito importante, tá bom? E nas aulas que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a realidade dos árabes, tá bom? Então, a nossa aula termina por aqui e a gente se vê na aula que vem, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível aí no preview para vocês. Até mais!